Fala pessoal, tudo bem? Você conhece a química básica por trás dos materiais de engenharia, como polímeros e metais? Não? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. É impossível falar de materiais sem se referir à tabela periódica. A tabela periódica foi organizada por Dmitri Mendeleev. Ele descobriu que as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Vamos entender o que ele está falando? Aqui a tabela periódica. Nela temos os elementos químicos. Os elementos químicos são a base de toda a matéria. Toda a matéria é constituída de elementos químicos. Esses elementos químicos eles estão organizados na tabela periódica em ordem crescente dos seus números atômicos. O número atômico é a identidade do elemento químico. Todo elemento químico tem o seu número atômico, que o representa. Por exemplo, o oxigênio tem um número atômico 8. Esse 8 representa a identidade do oxigênio. Todos os átomos que contêm 8 prótons no núcleo dos seus átomos é chamado de oxigênio. Ok? Na tabela periódica, nós temos os elementos químicos isolados, sozinhos. E eles estão divididos em famílias, que são essas colunas. Cada coluna é uma família. E em linhas, em períodos. Cada família vai ter um conjunto de elementos químicos. Os elementos químicos que pertencem a uma mesma família apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Ou seja, essas propriedades elas são periódicas nessa família. Por isso que eu chamo de tabela periódica. Tudo bem até aí? O problema, gente, é que esses elementos químicos eles não estão sozinhos na natureza. A maioria dos elementos químicos estão combinados com outros átomos. Por quê? Porque um átomo, quando ele está isolado, ele tem uma instabilidade química. E para alcançar a estabilidade química, ele precisa se combinar. Vamos entender isso. A ligação química entre átomos ocorre porque há uma diminuição global da energia potencial dos átomos ligados. Os átomos isolados, sozinhos, do jeito que está lá na tabela periódica, são menos estáveis. E para alcançar essa estabilidade, eles se ligam aos outros átomos. Por exemplo, o átomo de sódio, aqui da primeira família da tabela periódica, sozinho é um elemento altamente reativo, instável. E aí ele se liga ao cloro formando o cloreto de sódio, alcançando a estabilidade química. Gilbert Newton Lewis foi o físico-químico pesquisador que percebeu que os átomos mais estáveis são os que têm 8 elétrons na camada mais distante do seu núcleo, exceto o hélio. A família 8A, família dos gases nobres, que hoje nós não chamamos mais de família 8A, e sim família 18, esses elementos químicos, exceto o hélio, apresentam 8 elétrons na sua camada e, com isso, apresentam uma estabilidade química. Ou seja, para ter estabilidade química, o elemento químico precisa ter 8 elétrons na sua camada. Se ele tiver 7 elétrons na sua última camada, ele precisa de mais um para ficar estável. Se ele tiver 6 elétrons na última camada, ele precisa de mais 2 elétrons para ficar estável. Essa é a famosa regra do octeto. Os materiais na qual nós estamos nos referindo são materiais sólidos, são materiais para aplicações de engenharia. E o que é que caracteriza um material sólido? Veja só, aqui nós temos a matéria que pode estar apresentada em 3 estados físicos. O que é que diferencia o estado físico da matéria, gente? É a energia cinética do sistema.
Quando eu tenho uma energia muito baixa nesse sistema, eu tenho uma maior interação entre as espécies, eu tenho uma coesão, eu tenho uma formação de uma estrutura. O líquido, eu já vou ter um enfraquecimento dessas interações em razão do aumento da energia cinética. Se eu aumentar ainda mais a energia cinética, eu vou enfraquecer ainda mais a interação química entre essas partículas. Portanto, o sólido ele tem menor energia cinética e maior interação entre espécies. Se eu tenho uma baixa energia, eu vou ter uma coesão entre esses átomos. Eu vou ter uma tendência a uma organização desses átomos em uma estrutura. Tudo bem? A natureza de um material sólido está relacionada a quais fatores, então, professor? Está relacionada ao tipo de força que mantém esses átomos juntos em uma estrutura, tá? Então, quando eu tenho uma energia suficientemente baixa, incapaz de superar as forças interatômicas, eu tenho uma formação de um sólido, tá? Ou seja, eu vou ter uma maior interação entre as partículas. Para alcançar a estabilidade química, vimos que os átomos obedecem à regra do octeto, né? Os elementos químicos vão obedecer aí à regra do octeto, tá? Então, dependendo do comportamento do elétron da última camada, imagine um átomo como uma cebola, onde tem várias camadas, e a camada mais externa é a camada que vai interagir para alcançar essa interação. Temos aqui os vários tipos de ligações químicas. Nós temos as ligações interatômicas entre átomos, conhecidas como ligações primárias, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Temos as ligações intermoleculares entre moléculas, que são as ligações secundárias. Essas ligações elas são mais fracas, por isso que elas são chamadas de ligações secundárias. Muito presente aqui nos polímeros, né? Os polímeros que têm uma macromolécula, um encadeamento de meros, né? De monômeros ali, que vão interagir através de uma força intermolecular. A ligação covalente está presente também nos polímeros, né? E a ligação metálica presente nos metais. Como sabemos, os átomos se ligam uns aos outros para completar essa camada de valência, ou seja, completar os 8 elétrons na sua última camada e alcançar a estabilidade. Quando eu tenho uma ligação entre um metal e um ametal, eu tenho uma ligação iônica, eu tenho uma transferência de elétrons. Quando eu tenho 2 ametais se combinando, eu vou ter aí uma ligação covalente, vai ter aí uma partilha de elétrons, tá? E por último, temos a ligação metálica, que está presente aí nos metais, nos materiais de engenharia, que nós vamos estudar durante todas as aulas. Tudo bem? Então, vou trazer aqui um exemplo para você de ligação iônica. Eu tenho aqui um metal mais um ametal. Eu tenho cloro, que tem 7 elétrons na última camada. Portanto, precisa de mais um elétron para alcançar a estabilidade química. E aí ele encontra aqui, ó, o sódio, que tem apenas um elétron na última camada. Então, o sódio tem uma tendência, né, os metais têm tendência a perder elétrons. Nessa combinação, eu vou ter a ligação iônica, formando o famoso cloreto de sódio. Aqui nós temos as ligações covalentes ou ligações moleculares, que são muito comuns nos polímeros, que nós iremos estudar aqui em futuras aulas. As ligações covalentes, vai acontecer o que, gente? Vai acontecer uma partilha. Os átomos compartilham os elétrons de suas camadas externas. Temos aqui a molécula de água. Temos aqui uma partilha de elétron entre esses átomos, de tal forma que eles alcançam a sua estabilidade química. E por último, temos as ligações metálicas, que são um conjunto de interações eletromagnéticas entre um mar de elétrons e os cátions agrupados no seu interior. Esses elétrons, diferentemente das outras ligações, eles não estão presos, eles são elétrons livres. E o fato dos elétrons estarem livres vão explicar
as propriedades que os metais apresentam, que é boa condutividade térmica, boa condutividade elétrica, brilho, temos também a plasticidade, a ductilidade, tá? Então, essas são as propriedades provenientes das ligações metálicas nos metais. Na próxima aula, eu vou trazer para você um novo conteúdo. Então, se você gostou desse vídeo, aperta em curtir, se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo. Tudo bem até aqui? Bora lá se interessar? Tchau, tchau.